Senhoras e senhores, bem-vindos! Lei 13.460 de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos, sejam esses serviços prestados pela administração pública direta ou indireta. Eu sou o professor Flávio Santos e a tua aula começa agora. Antes disso, é claro, vem fazer parte desse grande grupo de estudos, ativa o sininho, inscreva-se no canal, receba as informações relevantes ao mundo dos concursos públicos. Veja só, a Lei 13.460, ela traz normas básicas de participação, proteção e defesa dos usuários dos serviços públicos. Esta lei aplica-se a toda a administração pública direta e indireta, de todos os entes federados, União, Estado, Federal e municípios. E a aplicação dessa lei, ela não afasta a necessidade de cumprirmos outras normas regulamentadoras, outras leis que protegem os direitos dos usuários. E também aplica-se essa lei em caráter subsidiário, é claro, aos serviços públicos prestados por particulares. Portanto, quando nós não tivermos uma normatização sobre serviços públicos prestados por particular, nós vamos solucionar o feito utilizando esta lei em caráter subsidiário. Não é complementar, é em caráter subsidiário nas situações que envolvem serviços públicos prestados por particular. Logo abaixo nós temos uma série de conceitos que são conceitos de prova de concurso e você não teria dificuldade de solucionar. Por quê? Porque o usuário é a pessoa física ou jurídica que se beneficia desse serviço. Ou seja, é você usuário, pessoa física ou uma empresa, uma pessoa jurídica que se beneficia, que utiliza de forma efetiva o potencial do serviço público. E o serviço público é a atividade administrativa que é prestada pela administração, exercida por órgão ou entidade da administração pública. Serviço público é uma atividade administrativa de prestação. Não há de ser confundido com a administração pública. A administração é o órgão, é a entidade que presta o serviço. E claro que para fins do teu estudo, órgãos e entidades da União, dos Estados Federais e municípios, e também considera aqui a advocacia pública e a defensoria pública. Claro que no mundo dos concursos, você deve cuidar questões de prova que vão sugerir este modelo aqui, desconsiderando como a administração pública, a advocacia pública e a defensoria pública. E como você pode ver, isso está incorreto. Claro que é importante que você compreenda que isso é concurso e que eu vou te convencer na primeira, segunda, terceira linha e depois eu trago o erro para te induzir, para verificar se tu está atento, se tu costuma ler as questões até o fim também, porque isso é necessário. E o agente público, professor? Você futuramente, você é aquele que exerce cargo ou emprego, ou uma função pública, seja de natureza civil ou militar, mesmo que em caráter transitório, mesmo que sem remuneração, este é o agente público. E o conceito muito importante para o nosso texto legal aqui é a conceituação de manifestações. Manifestações são reclamações, denúncias, sugestões e também elogios. Sim, pode ficar à vontade para elogiar também. Que são objeto da prestação do serviço público e também a observação da conduta do agente público na prestação desse serviço e na fiscalização de tais serviços. Lembre-se que o acesso do usuário a informações é sempre regida pela Lei 12.527, que trata da proteção de dados pessoais. Aqui nós temos uma questão de prova que você vai pausar o vídeo aí, eu vou te dar 10 segundos para solucionar. Certo de que você fez isso? Vamos lá. Quem exerce cargo, emprego ou função pública, mesmo que em caráter transitório ou sem remuneração, é considerado usuário, não tem como, porque o usuário é quem recebe o serviço.
Quem exerce cargo, emprego ou função é um agente público. De forma rápida e ágil, você soluciona essa questão. Claro que é uma questão considerada fácil, muito acessível, e que você vai poder encontrar outras questões aqui bem mais exigentes no nosso estudo de hoje. Veja só, veja só. Com periodicidade mínima anual, cada poder e cada esfera de governo publicará quadro geral dos serviços públicos que são prestados. E vai especificar o órgão, a entidade responsável, vai identificar a autoridade administrativa a quem estão subordinados ou vinculados esses órgãos. Os serviços públicos de atendimento do usuário são realizados de forma adequada, obedecendo aos seguintes princípios. Então, é ideal que o serviço público seja prestado com regularidade, que ele seja contínuo, que ele seja efetivo. Seja um serviço prestado com segurança, com atualidade, com generalidade, com transparência e com cortesia, com urbanidade. Esses são os princípios da prestação do serviço à sociedade. Agora, muitos temas de prova de diferentes bancas começam a se apresentar a partir de direitos básicos e deveres dos usuários. O usuário do serviço público tem direito a uma adequada prestação de serviço. Portanto, deve o agente público, o prestador do serviço, observar as seguintes diretrizes. Então, o que nós temos aqui são diretrizes da prestação do serviço público. E a primeira diretriz, como vocês podem observar, é a urbanidade. Então, trate as pessoas com respeito, garanta a elas acessibilidade, trate-as com cortesia no atendimento. A segunda diretriz é a presunção de boa-fé do usuário. Ou seja, se o usuário está aqui identificando-se, está apresentando uma queixa, o princípio é o da boa-fé. O atendimento deve ser por ordem de chegada, ressalvados os casos de urgência, é claro, e também aqueles que podem ser futuramente agendados. Claro que nós vamos assegurar também as pessoas que têm direito à prioridade, pessoas com deficiência, o idoso, a gestante, a lactante e as pessoas acompanhadas por criança de colo. É necessário trazer como diretriz também a adequação entre os meios e os fins. Presta atenção agora. Vedada a imposição de exigências, de obrigações, de restrições e sanções não previstas na legislação. Então, o nosso usuário quer apresentar uma queixa, uma reclamação, e a instituição ela fica criando exigências, obrigações que não são previstas em lei para dificultar o acesso do indivíduo ao seu direito. Por isso que nós temos que adequar os meios aos fins, e é proibido impor exigências, impor obrigações e até mesmo sanções, né, ameaçando com penalidades que não estão previstas na lei. A igualdade no tratamento dos usuários, claro que é vedado todo e qualquer tipo de discriminação, cumprir os prazos e as normas dos procedimentos, definição, publicidade e observância dos horários e das normas compatíveis com atendimento ao usuário. Então, é muito importante que tenham horários adequados de atendimento ao usuário. E também a adoção de medidas para proteção à saúde e à segurança dos usuários do serviço público. Agora, se tem um item muito cobrado em prova, e entenda que é por isso que ele está destacado, né, reconheça o nosso modelo de trabalho depois de 20 anos de concurso. O que está em negrito, o que está com amarelo por cima ainda, é porque é tema relevante da prova, é um lugar onde tem uma alteração, é um lugar que é muito cobrado no mundo dos concursos. Veja só essa diretriz. Autenticação de documentos pelo próprio agente público. Aquele que está à frente, aquele agente administrativo, à vistas dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida, né, de autenticidade. Tanto que uma segurança para o usuário que vai até uma repartição pública, apresenta o seu documento, identifica-se, pode fornecer uma cópia junto do documento, e aquele que lá está tem que dar fé pública, tem que autenticar o documento que foi apresentado pelo usuário, baseado também aí no princípio da presunção da boa-fé do usuário.
Claro, tem a ressalva, né, da fundada dúvida em autenticidade do documento. Mas devemos autenticar o documento. Né? O agente público deve autenticar. Ele está visualizando o original. Autentique, senhor agente público. Manutenção das instalações. Os locais devem ser salubres, seguros, sinalizados, acessíveis e adequados a todos. Né? Então, temos aqui, inclusive, a previsão da acessibilidade às pessoas com deficiência a esses locais. Eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. Então, veja só, muitas vezes se requer tanta formalidade que não vale a pena para o usuário apresentar a queixa. Não é tão relevante. Nós precisamos eliminar certas formalidades, certas burocracias. O desafio aqui é acabar com o excesso de burocracia, eliminar formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. Observância do Código de Ética, do Código de Conduta aplicáveis aos agentes públicos, aplicação de soluções tecnológicas que visem simplificar os processos e procedimentos de atendimento ao usuário, propiciando melhores condições para o compartilhamento das informações. Então, a questão da simplificação, que vai trazer agilidade na prestação de serviço, vai trazer qualidade de serviços aos usuários, vai passar, é claro, pela tecnologia. Aplicação de soluções tecnológicas, criar um aplicativo, um dispositivo que acelere, né, o procedimento, que reduza as burocracias. Soluções tecnológicas para simplificar o processo e os procedimentos de atendimento ao usuário, e é isso, com isso propiciando melhores condições para o compartilhamento de informações. E, claro, clássicos de prova, todos estão aqui. A tua prova está aqui. Onde está aparecendo na tua tela. Utilizem linguagem simples e compreensível aos usuários. Evitem o uso de siglas, jargões e estrangeirismos. Imagina você está sendo atendido num local que utiliza siglas e jargões de determinadas categorias profissionais, você não tem como entender. Então, temos aqui a necessidade de evitar o uso de siglas, jargões e estrangeirismo. E também a vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada. Para, de novo, nós reduzirmos a burocracia, simplificarmos. Ora, se nós já temos a prova, essa prova é válida, validar a prova novamente, em que sentido? Então, tudo isso é para garantia da celeridade desse processo. Olha esse aqui, ó. Comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude do inadimplemento. Tu não pagou a conta de luz, tu não pagou a conta de gás. Nós temos que te comunicar previamente que nós vamos, né, o pessoal chama, né, cortar a tua energia elétrica, cortar o fornecimento de água. Tá? Então, comunica-se previamente o consumidor de que o serviço será desligado em virtude da sua inadimplência, bem como o dia a partir do qual será realizado o desligamento. Necessariamente durante o horário comercial, para que você não tenha surpresas. E com isso, é muito importante que você observe o parágrafo único, dizendo que essa taxa de religação desses serviços, ela não pode ser cobrada, não pode ser devida, se houver descumprimento da exigência da notificação prévia ao consumidor. Então, imagine que você recebeu aqui, né, um corte de prestação de serviço, um desligamento, sem ser notificado. Não há de se cobrar a taxa de religação para quem não foi notificado. E nós já temos aqui mais uma questão de prova para que você possa fazer a observação e trazer a solução desta questão. Então, veja aqui que nós temos uma questão de múltipla escolha, bem característica, que pede os itens para você analisar. Então, você pode, mais uma vez, pausar o vídeo. Dá um print na tela, professor. Espera aí só um pouquinho. A Lei 13.460, que dispõe sobre alterações, se houver, disposição sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários, dos serviços públicos da administração, de acordo com esse instrumento normativo. Vamos lá. Romano 1 e 2, primeiro na nossa análise,
Depois analisamos o Romano 3. Vamos lá. Então, de acordo com esta lei, deve-se utilizar linguagem simples e compreensível, com o uso de siglas e jargões, mas, por favor, né? Se você utiliza siglas e jargões, você vai acabar dificultando o entendimento do usuário. Então, evidentemente, é vedado o uso de siglas e jargões, principalmente aconselhado que não se utilize siglas e jargões. Agora, com o uso, ficou muito incorreto. O Romano 1 está incorreto. Agora, o Romano 2 diz respeitar o atendimento por ordem de chegada, sim, ressalvados as urgências e os casos em que é possível agendar. Asseguramos aqui a prioridade das pessoas com deficiência, os idosos, as gestantes, as lactantes, as pessoas acompanhadas por criança de colo. Cuidado com pegadinhas. Não são mulheres com criança de colo, são pessoas com criança de colo. Essa está certa, professor. E aplicar soluções tecnológicas que visem simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário para propiciar maiores condições de compartilhamento de informações, isso é relevante, isso está correto também. A alternativa aqui, 2 e 3 é a resposta A. Simples assim, Canadá é a resposta A. Corretamente, né? Aplica-se corretamente, é isso? Vamos ver, vamos conferir. Romano 2, Romano 3, aplica-se em caráter corretamente. 2 e 3 é a resposta. Seguimos. Olha lá. De acordo com a Lei 13.460, o mesmo modelo de questão. Só que agora ele vai dizer assim: deve o agente público e o prestador de serviço público observar os seguintes diretrizes, exceto. Então, aqui nós temos uma diretriz que está incorreta. Vamos lá. Primeira diretriz, segunda e terceira podem ser analisadas aqui. Essa é a hora que tu pausa a tela, lê e faz as tuas considerações. Vamos lá. Diretrizes, exceto. Autenticação de documentos pelo próprio agente público. À vista dos originais, ele está com os originais apresentados ao agente público. Vedada a exigência de reconhecimento de firma, por quê? Porque ele está com o documento frente ao servidor. Então, é vedada a exigência do conhecimento de firma, salvo se houver uma dúvida fundada da autenticidade do documento. Então, letra A está certa. Utilização de linguagem simples, compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos. A aplicação de soluções tecnológicas que visem simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário e propiciar melhores condições para o compartilhamento de informações. Isso é verdade, professor. Olha como se repetem as questões. Por isso eu as coloquei aqui, para que você possa experimentá-las desta forma. Bom, nós temos aqui como diretriz a presunção da boa-fé do usuário. Isso é verdade, é a primeira coisa. Adequação entre os meios e os fins. É permitida a imposição de exigências, obrigações, restrições, e até mesmo sanções, penalidades, ainda que não previstas em lei. Aqui nós temos um absurdo. Como essa questão está buscando, né? O exceto das diretrizes não é uma diretriz, está incorreta. Equador é a resposta, sem dúvida alguma. Depois das diretrizes, vem os direitos básicos do usuário. Participação no acompanhamento da prestação da avaliação dos serviços. Ou seja, nós temos que saber onde está a nossa prestação de serviço, como está sendo feita. Participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços. Então, é importante que os serviços tenham suas ouvidorias para receber as avaliações dos usuários. Outro direito básico do usuário: obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos sem discriminação. Resguardando aí a questão também da livre concorrência, da nossa liberdade de escolha. Acesso e obtenção a informações relativas à sua pessoa que estão em registros de bancos de dados, observado o artigo 5º e a nossa lei de proteção de dados. Nós temos direito do acesso a informações relativas à nossa pessoa, que estão em bancos de dados públicos de caráter governamental, como já sabemos, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Proteção das suas informações pessoais, como já falei. Atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios da regularidade
desse serviço, da nossa regularidade também sobre os nossos pagamentos sobre o serviço público prestado. Obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação de serviço, assim como disponibilização na internet, especialmente sobre o horário. Na internet a gente pode saber tudo isso. O horário de funcionamento das unidades administrativas, serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua localização exata e a indicação do setor responsável pelo atendimento ao público. Acesso ao agente público e ao órgão encarregado de receber as manifestações, as reclamações. E até mesmo os elogios, é claro. Situação da tramitação dos processos administrativos em que figure como interessado, tem direito de saber a quantas anda o meu processo administrativo para solucionar o meu problema. O valor das taxas e tarifas é um direito que nós temos de saber. Valor de taxas e tarifas cobradas pela prestação de serviço, contendo informações para a sua compreensão exata da extensão dos serviços prestados, para que a gente possa saber o que nós estamos pagando. E, claro, a comunicação prévia da suspensão da prestação dos serviços. Por isso é muito importante que você observe e lembre disso. Aquela publicação no jornal, na TV, que está dizendo, olha, determinados bairros assim, né, será suspenso o fornecimento de energia elétrica das 14 às 22 horas, está avisando a você suspensão daqui a 2 dias na zona rural tal, da prestação de serviços de água potável, está avisando, comunicando previamente que vai suspender o serviço por um determinado tempo. É vedada a suspensão da prestação de serviços em virtude do inadimplemento, de novo, por parte do usuário, que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior ao feriado. Isso aqui cai nas provas, ela despenca nas provas. Porque um dia já foi assim, né? Você chegava em casa numa sexta-feira, fim de tarde, e descobria que estava cortado o seu fornecimento de energia elétrica. E muitas vezes, naquela época, um bom tempo atrás, você tinha que aguardar segunda-feira para solucionar. Olha que absurdo que era. Então, a partir de agora, nós temos bem claro aqui, desde 2020, é vedada a suspensão da prestação de um serviço em virtude da tua inadimplência por parte, né, aqui do usuário, que se inicie, não pode cortar o fornecimento de água, de luz, de gás na sexta-feira, no sábado ou no domingo, e feriados ou o dia anterior ao feriado. Isso é proibido, ó. Os órgãos e as entidades que são abrangidas por esta lei divulgarão uma carta de serviço ao usuário. Para quê? Porque você tem conhecimento de que serviço o órgão, né, dispõe ao seu usuário. Uma carta de serviços tem por objetivo informar o nosso usuário sobre o serviço prestado pelo órgão ou entidade, informar a ele as formas de acesso a esses serviços, os compromissos e os padrões de qualidades de atendimento ao público. A carta de serviço deve trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, nessa carta de serviço, no mínimo as seguintes informações: serviços oferecidos, requisitos, documentos e formas e informações necessárias para acessar o serviço, principais etapas para o processamento do serviço, previsão do prazo máximo na prestação desse serviço, forma que o serviço é prestado, locais e formas que o usuário pode apresentar eventual manifestação sobre a prestação desse serviço. Além de tudo isso, nessa carta nós vamos detalhar os compromissos e padrões de qualidade de atendimento relativo, no mínimo, à prioridade de atendimento, previsão de tempo de espera para o atendimento, isso é importante, mecanismo de comunicação com os usuários, seja pela rede social, seja por telefone, procedimentos para receber e responder manifestações dos usuários, mecanismos de consulta por parte dos usuários acerca do andamento do serviço solicitado e a sua eventual manifestação. De novo, quando diz eventual manifestação, é eventual reclamação, observação ou elogio. Claro que essa carta deve ser atualizada periodicamente, porque nós vamos cada dia mais qualificando a prestação de serviços. E isso será publicado no sítio eletrônico do órgão ou entidade na internet.
regulamento específico de cada poder, esfera de governo, sobre a operacionalização da Carta dos Usuários, e compete a cada ente federado disponibilizar informações dos seus serviços prestados, tá? Conforme diz a Carta dos Usuários, na Base Nacional de Serviços Públicos, entidade mantida pelo Poder Executivo Federal em formato aberto, interoperável, na forma do regulamento do Poder Executivo Federal. Isso aqui é o famoso trava-línguas, né? Professor, eu nem sabia que existia uma Base Nacional de Serviços Públicos que é mantida pelo Poder Executivo Federal. Pois bem, agora você sabe e não vai se assustar se isso aparecesse descrito na tua questão de prova. Mas veja que essa parte que a gente passa e vai fazendo a leitura junto com você e fazendo algumas explanações, ela é uma parte que, como você pode ver, não tem grandes demonstrações de provas anteriores de concurso. Diferente do que nós vamos ingressar agora, que são também deveres do usuário. Não é muita coisa que é teu dever, usuário. Além de utilizar adequadamente os serviços, né? Sempre com urbanidade, com boa-fé, prestar informações pertinentes para a prestação do serviço que lhe foi solicitado, colaborar, né, para a adequada prestação desse serviço, preservar as condições dos bens públicos por meio dos quais são prestados esses serviços públicos. E a manifestação do usuário de fato, a apresentação da manifestação, da queixa, do elogio, como se dá? Para garantir seus direitos, o usuário poderá apresentar manifestações perante a administração pública acerca da prestação desses serviços. Veja só, a manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente. Esse trecho aqui está bem marcado, você vai perceber, porque ele, de novo, traz inúmeras questões de prova de concurso. Manifestação é dirigida à ouvidoria, isso tu já sabe. Ou, né, do órgão responsável pela prestação de serviço. E nessa manifestação conterá a identificação do requerente. Essa identificação não conterá exigências que inviabilizem a manifestação, ou seja, o exagero de exigência. Não, o senhor tem que apresentar aqui a sua identidade, seu CPF, sua certidão de nascimento. É exagero de exigências. Então, a identificação do requerente não pode ter exigências que inviabilizem a sua manifestação. E são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos que determinaram a apresentação de manifestações perante a ouvidoria. Ou seja, há aqui uma queixa da prestação de serviço, eu não preciso justificar, trazer o motivo da minha manifestação. Caso não haja ouvidoria, o usuário poderá apresentar manifestações diretamente ao órgão ou entidade responsável pela execução do serviço, ou entidade a que estão subordinados ou que se vinculem. Essa manifestação poderá ser feita por meio eletrônico, ou por correspondência convencional, ou verbalmente, hipótese que será colhida, né, essa manifestação verbal e reduzida a termo. No caso de manifestação por meio eletrônico, né, respeitada a legislação específica de sigilo de proteção de dados, poderá a administração pública ou sua ouvidoria requerer, né, meio de certificação da identidade do usuário. Os órgãos e entidades públicos abrangidos por essa lei devem colocar à disposição dos seus usuários formulários simplificados e de fácil compreensão para apresentação do seu requerimento, tá? E aí faculta o usuário utilizar o formulário ou não. Facultada ao usuário a sua utilização. Não é obrigatória. Cuidado com as pegadinhas. Fica ligado, meu ilustre concurseiro. Você está sendo preparado para gabaritar as questões que envolvem esse tema. A identificação do requerente é informação pessoal e é protegida com restrição de acesso. A identificação daquele que faz, né, a apresentação da reclamação, né, é uma informação pessoal e protegida com restrição de acesso, conforme a lei do acesso à informação. E para fins de acesso à informação e serviços de exercício de direitos e obrigações,
ou de obtenção de benefícios perante o órgão ou entidade, seja ela federal, estadual, municipal, nós devemos apresentar o documento de identificação com fé pública, em que se conste o número da inscrição do nosso cadastro de pessoa física. Isso já é suficiente para a identificação de cidadão, dispensada a apresentação de qualquer outro documento. Como eu havia trazido num exemplo, ficar exigindo uma série de documentos, ora, basta que você apresente, né, um documento que identifique o número do seu CPF. Os cadastrados, né, os formulários, os sistemas e outros instrumentos exigidos dos usuários, né, para a prestação de serviço, deverão disponibilizar o campo para registrar o número do CPF. Esse, sim, é preenchido em caráter obrigatório. Se você vai apresentar a sua reclamação, a sua queixa, a sua denúncia, requer que você, nesse formulário, nesse cadastro, coloque o número do seu CPF. Isso é de preenchimento obrigatório e será suficiente para identificar, né, e é vedada a exigência de apresentação de qualquer outro número para esse fim. Como vocês podem ver, deixando claro que basta a apresentação do nosso cadastro de pessoa física. O número de inscrição do CPF poderá ser declarado pelo usuário do serviço público, desde que acompanhado de um documento de identificação com fé pública, para que você seja reconhecido como, né, o usuário que detém aquele CPF. Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos dessa lei, sob pena de responsabilidade do agente. Então, não há de vocês aqui recusarem, né, o recebimento de uma reclamação. Aos procedimentos administrativos relativos à análise das manifestações, observamos os princípios da eficiência e da celeridade. Então, quando você faz a queixa junto à ouvidoria, junto ao órgão responsável que não possui ainda a ouvidoria, ele deve analisar essa manifestação com 2 princípios: eficiência, qualidade, agilidade, perfeição, e com celeridade, que seja breve, solucionado brevemente. A efetiva resolução das manifestações do usuário compreende. Então, vamos ver como se faz a solução da tua manifestação. Primeiro, a recepção da manifestação no canal de atendimento adequado. Primeira coisa, recebemos a tua manifestação. Vamos emitir um comprovante de recebimento dessa manifestação. Depois, vamos analisar e obter informações, quando necessário, sobre o fato ocorrido. Depois vem a decisão da administração, uma decisão administrativa final, e a ciência ao usuário da decisão, da solução que foi tomada. E temos aqui mais uma questão de prova para você analisar junto comigo, dizendo aí que, de acordo com a lei, né, para a garantia dos seus direitos, os usuários públicos poderão apresentar manifestação à ouvidoria do órgão ou entidade responsável pela demanda, cuja análise vai observar os princípios da eficiência e da celeridade. Olha, está te apresentando o texto legal aqui, visando a sua efetiva resolução. De acordo com esta lei, sobre as manifestações dos usuários, pode-se afirmar que, e lá vai ele para as afirmativas. Veja só, vamos com calma. Não serão vedadas exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação. O que nós temos aqui, pessoal, que torna essa questão incorreta, é o não serão. São vedadas exigências relativas a motivos que determinaram, né, a apresentação da manifestação perante a ouvidoria. Então, já temos uma primeira questão incorreta, né, e nós estamos buscando o que é correto afirmar. A identificação do requerente não conterá exigências que inviabilizem a sua manifestação. Isso mesmo. Na hora de identificar, não podemos exigir, trazer exageros que inviabilizem a manifestação, a reclamação do usuário. Essa está correta. Mas vamos ver o que eles propõem em provas de concurso. Veja só. A manifestação só poderá ser feita por meio eletrônico. Então, já desconsiderando a capacidade de você ir até a entidade, né, e fazer um atendimento presencial. Já está errada a questão. Poderá ser recusado o recebimento de manifestações formuladas por usuários de serviços públicos
com base no princípio da discricionário da conveniência e da oportunidade, ora, ele estaria sugerindo aqui que a administração iria sopesar, iria avaliar se era conveniente ou se era oportuno receber aquela queixa, algo que seria inaceitável, né? Se ela for feita na forma da lei, essa manifestação precisa ser absorvida pelo serviço público. Efetiva resolução das manifestações dos usuários não compreende a emissão de um comprovante, mas claro que tem que ter um comprovante de recebimento da manifestação e que tem que dar sequência no atendimento e trazer a solução e notificar o usuário da solução que foi tomada. Então, resposta aqui, de fato, como alternativa correta, Brasil é a resposta. Temos mais uma questão. Veja, inúmeras questões de prova que são trazidas para você aqui, meu ilustre candidato, para que você possa visualizar o futuro dessa modelagem na tua prova e o futuro do teu sucesso nesse empreendimento que é o teu concurso público. Veja só, o usuário dos serviços públicos poderá apresentar manifestações perante a administração pública acerca da prestação de serviço. Essa manifestação, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários, estabelece que, lá vamos nós, a manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável, sendo dispensável a identificação do requerente. Não foi isso que nos disse a lei. Ela disse que é necessária a identificação do requerente. O usuário, caso não haja ouvidoria, poderá apresentar manifestações diretamente ao órgão ou entidade responsável pela execução do serviço, ou ao órgão ou entidade que subordinam ou que se vinculem esses prestadores de serviço. E isso nos parece ser verdade. Mas antes disso, vamos analisar as próximas alternativas. Veja só, a manifestação, a reclamação, né, a queixa, a denúncia, o elogio, deverá ser feito por meio eletrônico ou correspondência convencional. Não sendo possível a tua manifestação verbal, não só é possível, como ela é tomada e reduzida a termo e considerada. Então, está errada a questão C. Tal informação, caso haja identificação do requerente, poderá ser publicizada em cumprimento do princípio da transparência. Não, as informações, né, elas têm um caráter reduzido, atendendo ao direito do acesso à informação. Então, está exagerado, né, esse contexto aqui da letra D. E o que nós temos como resposta, portanto, é Brasil, de fato, resposta em que não há dúvida, né, de que esta soluciona o teu problema. Professor, tem mais questões, mais uma, olha só, a cidade alternativa correta acerca desta lei. Vamos mais uma vez analisar. Com calma agora. As disposições dessa lei não se aplicam a empresas públicas, de economia mista? Ora, ele está te testando. Ele está vendo se tu reconhece a administração pública indireta. Fase, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, já está incorreta a questão, né, com a assertiva da letra A, está incorreta. Não se aplica em caráter subsidiário esta lei aos serviços públicos prestados por particular. Eu te expliquei que aplica sim. Então, é o início, a introdução do nosso estudo. Errada a questão. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude do inadimplemento por parte do usuário, que se inicie numa sexta, sábado ou domingo, bem como em feriado ou o dia anterior ao feriado. É claro que isso é proibido e bom, graças a Deus, professor. Não podem nos cortar o fornecimento de uma energia elétrica, de um gás em pleno final de semana. Ou véspera de final de semana, véspera de feriado. Isso seria inaceitável. Isso é vedado. É verdade, se estamos buscando a questão, sempre conferindo isso, né? É possível afirmar a alternativa correta. De novo, estamos aqui com a letra C como resposta correta. Mas vamos ver o que os examinadores nos trouxeram como desafio. Para garantir seus direitos, o usuário poderá apresentar manifestações acerca da prestação de serviços públicos. Até aqui está perfeito, te convenceu bem.
A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão e dispensa a identificação do requerente, mais uma vez insistindo nessa temática. Observe, meu ilustre candidato, onde estão as tuas questões de prova. A manifestação poderá ser feita por meio eletrônico ou correspondência convencional. Olha aí de novo, vedada a exposição verbal. Mais uma vez, nós encontramos a solução nessa assertiva aqui, e com certeza é tema de qualquer prova de concurso. E as ouvidorias de fato, pessoal? Caminhamos já para o final dessa lei, não podemos deixar de falar das ouvidorias e dos conselhos. Ouvidorias têm como atribuição precípua principal, sem prejuízo de outras, promover a participação do usuário na administração, em cooperação com outras entidades de defesa dos direitos do usuário. A ouvidoria deve acompanhar a prestação do serviço, visando a garantia de sua efetividade. Então, nós temos aqui até mesmo uma postura proativa, né? Vamos acompanhando a prestação do serviço para garantir a efetividade dessa prestação. Propor aperfeiçoamento na prestação do serviço, auxiliar na prevenção, na correção dos atos, dos procedimentos incompatíveis com os princípios desta lei, propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos dos usuários, em observância a esta lei, receber, olha a ouvidoria, receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações que recebeu, acompanhando o tratamento, a efetivação, a conclusão da manifestação do usuário perante o órgão ou entidade a que se vincula. A ouvidoria deve também promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão da administração pública, sem prejuízo dos outros órgãos competentes. Mas essa, muitas vezes, é, de fato, a necessidade da ouvidoria. É já promover a mediação, a conciliação e a solução do conflito, né, do usuário com o órgão ou entidade da administração pública. Com vistas a todos esses objetivos, as ouvidorias deverão, vamos lá, receber, analisar e responder por meio de mecanismos proativos e reativos. Então, o que eu quis trazer para você, já antecipando ali o texto, é que a ouvidoria atua de forma proativa, quando trabalha de forma preventiva, quando debate com o órgão prestador de serviço e mostra a necessidade de ajustes. E ela é atuante de forma reativa quando ela recebe a manifestação, recebe a queixa e vai encaminhar ao órgão público o pedido de solução. Então, temos uma atuação com mecanismos proativos e reativos. Manifestações encaminhadas por usuários de seus serviços públicos. A ouvidoria deve também elaborar anualmente um relatório de gestão, consolidando as informações do inciso 1 aqui, sobre o que recebeu de reclamações, de denúncias, de elogio, analisando todos esses mecanismos. Nesse relatório de gestão, nós teremos, olha aí, ó, o número de manifestação recebida, né, no ano anterior, os motivos da manifestação, a análise dos pontos mais recorrentes e as providências, é claro, adotadas pela administração para a solução dos problemas. Esse relatório é encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a unidade da ouvidoria e, claro, disponibilizado na internet para acesso a todos. Olha aqui mais um tema, um trecho de prova de concurso. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário. E o prazo para isso são 30 dias. Eles gostam de prazo no concurso. 30 dias para a solução do problema. Claro que ele pode ser prorrogado. Prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período. Então, a ouvidoria deve encaminhar a decisão administrativa ao seu usuário no prazo de 30 dias. Bom, observado esse prazo, a ouvidoria poderá solicitar informações e esclarecimentos diretamente ou até mesmo a um agente público do órgão ou entidade a que se vincula, e as solicitações devem ser respondidas no prazo de 20 dias, prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período. Então, veja só, a ouvidoria, falando praticamente, ela recebe aqui uma reclamação, uma denúncia, e ela precisa solucionar isso, trazer para o usuário a decisão final em 30 dias.
E muitas vezes ela precisa da manifestação do órgão ou até mesmo do agente público, do servidor que lá estava envolvido. Então, o servidor tem o prazo de 20 dias para responder à ouvidoria. E a ouvidoria tem o prazo de 30 dias para encaminhar essa solução, é claro, ao usuário. Mais uma questão de prova para nós agora tratarmos do assunto ouvidoria. Então, veja só. A partir do que prevê a nossa lei, vamos direto ao assunto, não constitui atribuição das ouvidorias. Não é uma atribuição da ouvidoria. Ora, a princípio, então, não pode ser difícil essa questão. Não é atribuição da ouvidoria. Propor aperfeiçoamento da prestação de serviços. Isso é uma atribuição. Acompanhar a prestação de serviços visando garantia de sua efetividade. Claro que é uma atribuição da ouvidoria. Decidir sobre as manifestações de usuários perante o órgão ou entidade que se vincula? Não, não é ela quem decide sobre as manifestações dos usuários. Ela encaminha a manifestação ao órgão competente. E depois que o órgão competente toma a atitude, ela encaminha essa solução ao usuário. Então, a letra C nós não podemos dizer que é correta. Promover a adoção de mediação. Adoção de mediação, solução de conflitos entre o usuário, o órgão ou entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes que solucionam conflitos. Ora, então, de fato, o que não é uma atribuição da ouvidoria, decidir sobre a manifestação de usuários perante o órgão ou entidade a que se vincula. Canadá é a resposta. E os conselhos, professor? Atualmente se fala muito em conselhos, pessoal. Concursos municipais, estaduais, estão sempre mostrando essa necessidade de nós reconhecermos a participação dos usuários na gestão pública. E o conselho é isso, ele demonstra a participação do usuário no acompanhamento, na prestação, na avaliação dos serviços públicos para a sociedade. Então, para isso, nós criamos conselho de usuários. Esses conselhos são órgãos consultivos. Ô, professor, o conselho é um órgão executivo? Não. O conselho que tem participação dos usuários é um órgão consultivo, que tem as seguintes atribuições: acompanhar a prestação dos serviços, participar na avaliação dos serviços, propor melhorias na prestação de serviços, contribuir para trazer diretrizes ao adequado atendimento ao público e acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor. Então, é interessante que o ouvidor aqui percebe que o Conselho dos Usuários acompanha o seu trabalho. Essa composição dos conselhos deve observar os critérios de representatividade. Nós precisamos ter pluralidade de representação, né? A escolha dos representantes do conselho será feita num processo aberto ao público, né? E diferenciado por tipo de usuário a ser representado. O conselho de usuários poderá ser consultado quanto à indicação do ouvidor. Interessante, né? A participação do usuário no conselho será considerada, né, serviço relevante e é sem remuneração. Então, professor, eu vou ser conselheiro aqui no Conselho dos Usuários. Isso é uma participação relevante de interesse público, mas saiba, a participação no conselho é sem remuneração. E, por fim, temos aqui mais uma questão de prova. Uma questão de prova que nos diz assim: assinale a alternativa correta sobre as atribuições dos conselhos dos usuários. Então, nós vamos buscar aqui uma alternativa correta. Bom, veja só. Atuar de maneira integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade. Isso não é atribuição do conselho? Não atua de maneira integrada em expedição de atestados, certidões. Garantir serviços oferecidos ao usuário. Será que é ele quem garante o serviço oferecido ao usuário? É ele quem promove mecanismos de comunicação com os usuários, não é a ouvidoria? Realizar diligências e representar os usuários em caso de denúncias não é atribuição do conselho. A atribuição do conselho é acompanhar a prestação de serviços. Equador é a resposta. Professor, onde está isso? Onde está isso? Aqui, meu jovem. Aqui, ó. Olha aqui. Atribuições do conselho. Acompanhar a prestação de serviço. Participar na avaliação desses serviços. Né?
propor a melhoria da prestação do serviço, contribuir com diretrizes para a adequada prestação e acompanhar e avaliar também a atuação do ouvidor. É para isso que serve o conselho. A avaliação contínua dos poderes públicos. Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta lei deverão avaliar os seus serviços prestados. Avalie seu serviço, órgão público, com os seguintes aspectos: verifique a satisfação do usuário na prestação de serviço, a qualidade de serviço prestado, o cumprimento dos compromissos e os prazos que foram definidos na prestação de serviço ao usuário, a quantidade de manifestação do usuário, a quantidade de reclamação, a quantidade de elogios, a quantidade de denúncias. As medidas adotadas pela administração pública para solucionar e para aperfeiçoar o serviço público. A avaliação será realizada por uma pesquisa de satisfação feita no mínimo a cada ano, ou por qualquer outro meio que garanta, de forma significativa, a estatística dos resultados. Os resultados da avaliação, esse resultado deverá ser integralmente publicado no site da entidade, incluindo no ranking das entidades com maior incidência de reclamação dos usuários, na periodicidade a que se refere esse parágrafo primeiro, que é de 1 ano. Regulamento específico de cada poder, de cada esfera de governo, dispõe sobre a avaliação e efetividade dos níveis de satisfação dos usuários. E como disposição final, nós temos aqui a vacatio legis, o tempo de vacância para a efetividade do funcionamento dessa lei. Veja que ele traz uma vacatio diferenciada. A partir da publicação desta lei, 360 dias para a União, Estado Federal e municípios se adequarem, com mais de 500 mil habitantes. 540 dias para os municípios entre 100 e 500 mil habitantes, e 720 dias para os municípios com menos de 100 mil habitantes. Vocês estão passando aqui pela Lei 13.460, 2017, que dispõe sobre normas básicas de atendimento ao cidadão. Ora, o que nós vamos ver aqui, para finalizar, é uma questão de prova que descreve a lei em relação ao atendimento do cidadão. E diz que essa lei estabelece normas para o atendimento ao cidadão, garantindo o direito de receber informações claras, precisas, sobre os serviços prestados pelos órgãos e entidades públicas. Olha, nos parece que essa questão está correta, professor. Mas veja a letra B. Essa lei determina que órgãos públicos devem fornecer apenas informações sobre os processos internos do seu funcionamento? Não foi isso que nós estudamos. A Lei 13.460 trata exclusivamente da regulamentação de procedimentos administrativos internos. Não é isso que trata essa lei. A lei específica, isso vai especificar penalidades para os cidadãos que não cumprirem as exigências dos órgãos. Não é isso que essa lei não traz penalidades. Então, o que nós temos aqui é uma lei que estabelece normas para o atendimento ao cidadão, garantindo o direito de receber informações claras e precisas sobre a prestação de serviços pelos órgãos e entidades públicas. Você participou aqui comigo de uma aula sobre a Lei 13.460, de 2017, sobre participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos, sejam esses serviços prestados pela administração pública direta e indireta. Eu sou o professor Flávio Santos, esse é o meu trabalho. Eu aprovo pessoas em concursos públicos. Até mais.